Olá! De novo nós vamos continuar trabalhando com o nosso livro 2 de matemática. Vamos falar das formas do dia a dia, temos mais formas para conhecer, para ver e recordar aquelas que rolam, que são difíceis de rolar e fáceis de rolar. Lembrando que nós já trabalhamos sobre a embalagem da caixinha de leite, que é a forma do paralelepípedo que não rola, que é difícil de rolar. Lembrando da esfera, que é o formato da bola, que é mais fácil de rolar, porque ela não tem paredes, ela não tem partes lisas e retas e nem cantinhos. Então ela tem formas arredondadas e é mais fácil de rolar. Pegando o nosso livro digital, pessoal, ou o livro de vocês, tá? Nós vamos encontrar na página 116 do livro, no exercício 1 da seção Mão na Massa, vocês vão encontrar aqui, por exemplo, separem as embalagens recebidas anteriormente em dois grupos, as que são fáceis de rolar e as que são difíceis de rolar. Depois, nos quadros abaixo, aqui vocês vão escrever e desenhar as embalagens, duas delas, que são fáceis de rolar. E aqui, do ladinho, vocês escrevem o nome do sólido geométrico que vocês encontraram. Aqui é a mesma coisa, difíceis de rolar, e do ladinho vocês desenham as embalagens, e do ladinho vocês escrevem por que elas são difíceis de rolar e com que forma elas se parecem. Se essa embalagem é parecida com o paralelepípedo, se ela é parecida com o cubo, se ela é parecida com o cone, com a esfera, enfim. E vamos continuando lá. Agora, nós vamos fazer juntos essas aqui, ó. Vamos pegar lá o exercício 2 da página 116 e vamos circular de vermelho, tá lá no livro, vamos fazer, pessoal. Peguem o lápis ou a caneta vermelha e vamos circular de vermelho as formas que são fáceis de rolar e de verde as que são difíceis de rolar. Então, com a caneta ou com o lápis vermelho, por exemplo, nós vamos circular de vermelho aquelas que são fáceis de rolar. Vamos primeiro fazer as que são fáceis de rolar. Quais seriam essas mais fáceis de rolar? É o cubo? Não. É o prisma? Não. É a pirâmide? Não. Vocês vão me dizer o seguinte, será que a esfera é fácil de rolar? Sim. Então, nós vamos circular de vermelho a esfera. O cilindro é fácil de rolar? Sim. Se eu deitar o cilindro, eu consigo fazê-lo rolar. Aí eu pergunto para vocês, o cone é fácil de rolar? Sim, o cone tem que ser circulado de vermelho porque ele é fácil de rolar, ele tem a superfície arredondada, e então por ter a superfície arredondada, ele consegue rolar. Muito bem, pegando a caneta verde ou o lápis verde, nós vamos circular aquelas que são difíceis de rolar. Então, nós já vimos quais são as fáceis, fica fácil colocar agora o círculo em volta das difíceis. Então, o cubo é difícil de rolar, vamos circular com verde. O prisma é difícil de rolar, vamos circular com verde. E a pirâmide é difícil de rolar, vamos circular com verde, certo, pessoal? Continuando lá, na página 117, vocês vão encontrar o seguinte. Descreva algumas características encontradas nas superfícies dos sólidos que são fáceis de rolar. Aqui eu tenho 4 espaços e eu quero que vocês me ajudem a encontrar as características nos objetos que são fáceis de rolar. Vamos ver uma característica. Qual seria uma das características desse sólido? Nós temos aqui uma característica que é arredondada. Então, vamos escrever aqui. Ele é arredondado ou redondo. Então, a gente vai escrever aqui uma característica. Outra característica que ele tem. Vamos pensar? Outra característica que ele tem. O que a gente pode dizer? Vamos escrever tudo que a gente encontra lá. Vocês vão escrever, vocês são os donos do livro, tá? Vamos escrever outras características. Desenhe os sólidos difíceis de rolar. Quais são os sólidos difíceis de rolar? Vamos lembrar aqui?
Paralelepípedo. Vamos desenhar um paralelepípedo? A prof vai tentar desenhar um paralelepípedo, tá? Não sou expertise em desenho, a professora não tem, mas eu vou fazer o meu melhor. Olha só, o paralelepípedo, ele tem uma base que é um retângulo. Por que é um retângulo? Porque tem duas faces, dois lados que são menores e dois lados mais compridos. E aqui ele é reto, ele não é redondo, certo? Ele é retinho, tá? Então ele tem cantos e esses cantos fazem com que ele pare na superfície e não role. Então vamos lá desenhar um paralelepípedo, pessoal. Olha que bacana, vamos ver se a prof consegue. Vocês acham que o paralelepípedo da prof tá bom? Foi o meu melhor. Vamos tentar fazer um desenho de um paralelepípedo aqui, pessoal? Desenhos sólidos difíceis de rolar. Paralelepípedo é difícil de rolar. Agora nós podemos desenhar um que seja fácil, por exemplo. Vamos desenhar um cilindro. Será que a prof consegue? Vamos lá, vamos tentar. O cilindro tem a parte achatada redondinha e aqui ele não é redondo. Aliás, nas paredinhas ele é redondo, mas é mais difícil de desenhar, inclusive. Não é uma coisa fácil desenhar um cilindro. Então, vocês vão desenhar e vão aqui os difíceis e os fáceis de rolar. Aí, olha a pergunta que tem aqui, é 6. Quando há faces planas em um sólido, ele é mais fácil ou mais difícil de rolar do que um sólido com faces curvas? A prof acabou de contar essa verdade para vocês. Olha só, eu não consegui desenhar um cilindro, quer ver? A prof vai pegar aqui o rolo do papel alumínio. Lembra que eu mostrei para vocês que era um formato de cilindro? Como é que eu vou fazer para representar na folha de papel essa parte curva, redonda? É muito difícil. E aqui, por exemplo, a parte achatada, a professora conseguiu. Ficou até mais ou menos certinho. Mas eu não consigo representar essa parte que é curva. É mais difícil desenhar um sólido geométrico curvo. Ou arredondado, como são esses que são fáceis de rolar. E aqui, ó, por que é mais fácil a gente desenhar, por exemplo, um paralelepípedo? A professora desenhou lá, porque ele tem partes lisas, planas, que ficam diretamente encostadas na superfície. Esses são bem mais fáceis de desenhar. Então eu quero que vocês vão lá com capricho, respondam e vamos fazer com bastante calma para a gente entender. Lembram? A gente pode retornar essa aula. Foi a aula número 8 da outra semana, se eu não estou enganada, número 5 da outra semana. A professora contou a história do homem que amava caixas. Essa história pode ser encontrada facilmente em PDF na internet para baixar. Então, se os adultos que moram com você estiverem interessados em ter o livrinho baixado no seu computador, pode fazer isso. É só acessar a internet e encontrar esse livro que ele está disponível para todos nós. Então, a história do homem que amava as caixas é muito linda, porque foi uma forma que esse homem que amava as caixas encontrou de brincar com o filho. Ele transformava as caixas em brinquedos. Então, nós recordamos todos os assuntos que vimos, tá, pessoal? E hoje o nosso trabalho, a nossa aula, ela é um pouquinho diferente. Hoje nós vamos conhecer algumas formas, já falamos dela na outra aula. Na verdade, nós falamos sobre as pirâmides. Então, deixa a professora girar mais uma vez a folha para ficar com o quadro limpinho. O que eu preciso que vocês observem? Quero que vocês observem, então, o que nós temos aqui no livro, tá? Nós temos prismas e pirâmides. Nós já estudamos alguns sólidos e agora vocês vão conhecer as pirâmides e os prismas. O que as pirâmides e os prismas têm de tão interessante e diferente? Vamos lá. No material de apoio da página
que vocês já trabalharam da página 7, nós recortamos já o paralelepípedo, lembram disso? E mostramos aqui como é que a gente consegue pegar um desenho de um paralelepípedo, dobramos, fazemos as dobraduras corretas desse desenho, fechamos com um pinguinho de cola, cada uma delas, e aí a gente consegue fechar uma caixinha, certo? Uma caixinha pequenininha, fechamos um paralelepípedo. Não precisa pôr dentro do livro, senão ele vai amassar. Cola bonitinho e deixa lá para a gente ter de recordação. Vamos pegar a outra figura que aparece. Vocês podem observar aqui com a professora, por exemplo. Nós temos aqui um triângulo. Esse triângulo, tá? Ele vai formar uma outra coisa que a gente vai fazer agora. Pera lá. Olha só que interessante. Vamos cortar sobre o pontilhado, bem legal. Tá? E vamos então entender como é esse triângulo, que formato ele vai nos dar. O que nós vamos fazer com esse sólido? Nós vamos formar aqui, na verdade, aquilo que tem lá no Egito, que é bem famoso. Vocês sabiam que as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, que era o nome, na verdade, dos faraós, elas são pirâmides que são patrimônio da humanidade? Ninguém pode derrubar aquelas pirâmides, estragar, ninguém pode fazer nada. Elas são as pirâmides mais famosas do mundo, tá? Então, vamos ver aqui com a prof no que esse triângulo vai se transformar, tá? Triângulo, vamos lá, para o desenho bem bonitinho. Eu vou fazer um triângulo aqui para nós, tá, pessoal? Tá? Esse triângulo, vocês podem observar que ele tem um lado, dois lados, três lados. O que ele tem aqui? Ele tem cantinhos, ó. Esses cantinhos a gente dá o nome de ângulo. Vamos já falar para vocês o que é isso. Então, aqui nós vamos dobrar cada uma das paredinhas do nosso triângulo, cada um dos lados do nosso triângulo, e vamos ver que ele formou um outro sólido que nós estamos conversando agora. Ele formou exatamente uma pirâmide. Esse é um sólido geométrico que começa, ou que tem um dos lados com a forma de um triângulo. Isso é muito bacana da gente observar, pessoal. Olha que legal. Ele tem a base, todos os ladinhos dele tem o formato de um triângulo. Então, um triângulo tem três lados, mas ele consegue formar uma pirâmide com mais lados quando ele está em forma de sólido. Vamos ver como é que a gente puxaria aqui, como é que a gente faria um triângulo se transformar numa pirâmide como essa. A prof tem um pouco de dificuldade de desenhar, mas ficaria mais ou menos assim, tá? Então, ele será um sólido. E a gente vai tentar mostrar para vocês que vocês conseguem montar esse triângulo a partir da base, que é um triângulo aqui. Tá lá na página número 5 do material de apoio de vocês. Então, nós vamos recortar, vamos montar bem legal, para que a gente possa conhecer, então, os dois formatos. Tá certo? Então, as pirâmides e os prismas que aparecem na página 118 do livrinho de vocês, elas têm várias bases. Olha que coisa legal. Na outra aula a professora já explicou, nós estamos na verdade recordando. Nós já explicamos que essas formas, esses prismas que vocês estão vendo aqui, eles têm diversas formas que os compõem. Por exemplo, triângulo. Agora, se eu mostrar para vocês, tem uma outra forma bem legal aqui, ó.
E se eu pegar, aquela ali é um triângulo, mas e se eu pegar um quadrado para formar uma pirâmide? Será que eu consigo? Olha só, a prof vai tentar. Uma pirâmide de base quadrada. Ai, não deu certo. Ficou bem aqui. Então, eu posso tentar desenhar pirâmides, e eu quero que vocês treinem isso bastante. Pega uma folha branca e a gente vai tentar desenhar essas pirâmides e esses prismas. Então, aqui eu tenho 3 pirâmides. Então, eu tenho uma pirâmide com a base de um triângulo. Aqui uma pirâmide com a base, cadê ela? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Eu tenho uma pirâmide com a base de um pentágono. E aqui tem uma pirâmide com a base de um quadrado. Então, cada uma dessas pirâmides precisa ser estudada. Os prismas, eles têm vários formatos aqui embaixo deles. E é o que nós vamos pedir para vocês fazerem, tá? Então, nas pirâmides, as figuras geométricas, tá? São planas nas laterais e sempre que se repetem formam triângulos. Então, nos prismas, as figuras das planas das laterais que se repetem são retângulos. Elas têm um pouquinho de diferença nisso. E a gente vai mostrar para vocês agora, tá? Essas diferenças. Então, vamos lá. Prisma e pirâmides, quais são as diferenças, tá? Classifique os sólidos abaixo em prismas ou pirâmides. Número 1 se for pirâmide, número 2 se for prisma. Vamos lá, pessoal. Vamos ver esses dois aqui. Número 1 se for pirâmide, número 2 se for prisma. Esse aqui é um prisma ou é uma pirâmide? Ai, ai, ai. Já vou mostrar e vou dar uma dica para vocês, tá? Ele é pontudo aqui. Isso aqui é uma pirâmide ou é um prisma? O que ele forma aqui, pessoal? Triângulo, tá? E aqui, o que ele forma? Retângulo. Então, a gente vai mostrar uma pirâmide e um prisma. Essa aqui é uma pirâmide e esse aqui é um prisma. Vamos lá colocar o número 1. Vamos ver se a prof consegue editar para vocês. Número 1 e número 2. A mesma coisa. Vamos lá para baixo. Aqui, vamos ver. Essa é uma atividade que está no livro digital, pessoal. Vamos abaixar um pouquinho aqui. Vocês vão me dizer, aqui é uma pirâmide ou é um prisma? Essa aqui é uma pirâmide, então nós vamos preencher com o número 1. Vamos ver se a gente acerta? Aqui, é uma pirâmide ou é um prisma, pessoal? Eu acho que isso aqui é um prisma. É uma pirâmide, um paralelepípedo? É um prisma. Vamos colocar o número 2? Eba! Acertamos. É um prisma. E aqui, o que nós temos? Nós temos um prisma ou temos uma pirâmide? Eu creio que seja um prisma. Vamos lá, pessoal. Pensa um pouquinho para responder. Número 2. Acertamos. E aqui, o que vocês acham? É um prisma ou é uma pirâmide? Vamos apostar. Vamos ver se a professora acerta. Eu acho que aqui nós temos um prisma. Oba! E aqui, o que nós temos? Que bonitas! Nós temos aqui uma pirâmide e a base é um hexágono. E aqui nós temos uma pirâmide cuja base é um quadrado. Então, nós temos ali uma pirâmide e aqui nós temos outra pirâmide. Muito bem, terminamos lá a atividade, tá? Vamos lá. E agora? Agora é muito bacana, porque nós vamos corrigir a atividade que nós já tínhamos começado na semana passada. Na última aula, olha só, nós recortamos no material de apoio vários formatos, várias formas geométricas. E qual era a nossa atividade? Nós tínhamos que recortar esses formatos e colar em cima das figuras que nós consideramos que são a base desses sólidos. Querem ver como fica bacana? Olha só. Vamos lá, mão na massa da página 119, tá?
Agora que você já viu que há diferenças entre os prismas e as pirâmides, vamos montar e comparar cada uma das figuras geométricas espaciais. Recorte os moldes das páginas 7, 9 e 11 do material. Nós já cortamos o da página 7, que são esses aqui. E nós vamos então encontrar aonde que a gente vai colocar ele montadinho em cima de qual formato. O que vocês vão fazer? Em casa agora, na tarefa, antes da próxima aula, pegar novamente o material de apoio que está aqui, correto? Nós temos duas páginas, a página 9 e a página 11. Essas páginas estão justamente prontinhas para você pegar a sua tesourinha e recortar para que a gente consiga montar outros sólidos geométricos conforme a gente fez com esses aqui. Beleza? Meus queridos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.